Porque não adianta eu ter um trabalho rápido e que não tenha qualidade, que não tenha, que não agregue em nada valor no produto. Então, eu não estou fazendo muita coisa, estou fazendo algo básico, né? Talvez o historiador daqui a pouco não vai ter nem mais emprego porque eu não estou entregando qualidade. Então, o trabalho precisa ter essa visão que a gente entrega agilidade e qualidade também para o nosso cliente. Agora sim, oficialmente começamos o nosso episódio. Muito prazer, meu nome é Aline Mendes. Eu sou especialista em vistorias de locação e apaixonada pelo mercado imobiliário e pela transformação e conscientização do mercado nesse setor. E hoje eu vou apresentar aqui o nosso convidado, que ele é um convidado super especial e que ele literalmente vivencia de todas as etapas da vistoria na bagagem, assim como eu, ele também já foi vistoriador. Ele é natural de Minas Gerais, ele começou sua trajetória profissional no ramo da metalúrgica, onde atuou por 8 anos com muita técnica e disciplina. Mas foi ao mudar aqui para Florianópolis que ele iniciou uma nova jornada e encontrou na Rede Vistoria uma verdadeira escola de crescimento. Começou como vistoriador, passou para a coordenação de unidades e mergulhou na área de tecnologia trabalhando com os produtos, sendo peça-chave fundamental no desenvolvimento do nosso aplicativo. Criado com visão de quem conhece realmente a realidade da rua, conhece a prática desse serviço, hoje ele atua como especialista operacional diretamente ligado a todas as franquias da Rede Vistorias, promovendo qualidade e evolução em todos os processos. E ele, com um olhar analítico, prático e estratégico, ele é um exemplo possível de transformar a função de vistoriador numa carreira sólida e muito promissora. Seja muito bem-vindo, Estênio, ao nosso podcast. Muito obrigada por tu estar aqui compartilhando a tua história com a gente. Oi, Aline. Prazer é meu. Primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar participando desse podcast aqui, que realmente vai agregar bastante valor para todo mundo. Eu já acompanhei alguns episódios. Estou feliz por ver que o mercado imobiliário está recebendo conteúdos com essa qualidade, né? Eu sempre entendi necessário. Agradecer aqui pelo espaço e também já falar desde o início aqui que vai ser um conteúdo bastante positivo, né? Com muitas informações, com muito conhecimento para que a gente possa compartilhar com todo mundo que está acompanhando. Legal. Estênio, ninguém melhor dentro da Rede Vistorias conhece a Rede Vistorias como o Estênio. Todo mundo aqui dentro da Rede Vistorias conhece o Estênio. Ele é um cara, assim, motivado, é um cara que conhece bem os nossos produtos, então vai ser uma conversa bem legal. Para quem quer realmente conhecer a Rede Vistorias nos bastidores, esse é o episódio certo. Né, Estênio? Então, primeiro vamos começar conhecendo um pouquinho da tua história. Como que foi essa mudança para ti, vindo de Minas, se estabelecendo aqui? O que te motivou a vir para Florianópolis? Então, como você já apresentou, né? Eu trabalhava há cerca de 8 anos no ramo da metalurgia em Minas, sou do interior de Minas Gerais. Eu ainda era jovem, eu me considero jovem ainda, né? Não que eu ainda não seja, Sim. Mas eu estava um pouco cansado daquele ramo. Eu gostava, na verdade, mas estava cansado, não via muito futuro ali, principalmente morando no interior. Para quem está acompanhando a gente, mora no interior, vai entender um pouco isso que eu estou falando. As oportunidades não chegam igual você morar numa cidade maior. Então, eu estava um pouco cansado e também querendo novas oportunidades e, com isso, decidi realmente mudar de vida, né? Eu tinha já conhecimento sobre Florianópolis, tinha um amigo que já morava aqui, que me falava bem da cidade, sobre oportunidades de trabalho, de crescimento profissional, e com isso eu decidi arriscar, né? Eu falei assim, eu vou tentar algo novo, e foi uma mudança sem muito planejamento, mas com muito desejo realmente de fazer algo diferente. Então isso acabou me motivando, essa oportunidade de vir para uma cidade que na época, foi em 2015, né, que eu vim para cá, foi quando começou a ter esse boom de fala das pessoas assim, de uma cidade com um ecossistema profissional diferenciado, que era isso que eu buscava, né? Algo que realmente fosse diferente para iniciar, não podia ir para algum lugar para fazer a mesma coisa, né? Então, não teria muito sentido. Então, com isso, eu resolvi vir para Floripa,
ter essa mudança com uma nova perspectiva de vida, por ainda ser jovem. Eu escutava muito conselhos de pessoas mais velhas, falavam, você ainda tem a oportunidade de começar algo novo, então aproveite enquanto você ainda está jovem para ter essa virada de chave na sua vida profissional. Nossa, que legal, Stênio. E um pouquinho também parecido com a minha história que vim do interior do Rio Grande do Sul, né? Porque a gente que mora no interior mesmo sabe, né? O quanto difícil é e da gente alcançar, e ainda mais a gente que pensa fora da caixa, né? Sim. Então é mais difícil, assim, a gente ficar morando numa cidade interior e ainda tendo grandes, assim, projetos na cabeça. Então, legal. E assim, Stênio, muitas pessoas eu acho que têm receio mesmo de começar em outra cidade. Talvez tu não ia trabalhar na área que tu já tinha conhecimento, mas talvez tu veio pensando em trabalhar nessa área, mas se abriu ali um novo horizonte para ti, né? Então, assim, o que te deu coragem quando tu chegou aqui para realmente encarar? Não, eu não vou trabalhar na metalúrgica, eu vou trabalhar em outra coisa. O que te impulsionou, assim, a pensar fora da caixa aqui, já em outra cidade? Legal. Eu até tomo cuidado, assim, para falar um pouco sobre isso, porque eu acredito que quando a gente está compartilhando informações assim pessoais, a gente tem que ter o cuidado para não influenciar de forma errada as pessoas, né? Exato. Mas eu costumo dizer para quem me pergunta aqui em Floripa, né, o que me motivou a vir para cá, que eu tinha uma vantagem que às vezes muitas pessoas não tinham. Então eu não tinha filhos, não tenho filhos ainda, né? Então eu não tinha a responsabilidade de outra pessoa sobre mim, né? Então eu tinha essa vantagem, vamos dizer assim, para mim. E a única certeza que eu tinha é que eu estava vindo para iniciar algo novo, estava disponível para tudo que fosse legal, né? E que não queria continuar na área da metalurgia. E até chegando aqui, eu tive oportunidades na área. Eu até comecei, assim, trabalhei em 2 locais que eu fiquei meio receoso. Eu acho que eu não vou ficar sem emprego, né? Preciso pagar minhas contas. Mas eu falei, não, eu vim para cá com um propósito de reiniciar uma carreira profissional, eu preciso dedicar e fazer isso realmente, né? Então, isso me motivou bastante a buscar realmente trabalhar com algo que eu gostasse, que realmente fizesse sentido, que eu me levantasse todas as manhãs para ir trabalhar com aquilo. E eu tinha a vontade de trabalhar com algo, fazer alguma coisa assim que eu entendesse que fazia sentido, que eu estava ajudando alguém. Não que na área da metalurgia não tinha isso, mas eu ficava pensando, eu preciso me sentir produtivo, né? Eu preciso ajudar novas pessoas, eu preciso fazer um trabalho que ajude outras pessoas a chegar em algum lugar. Então, com isso, eu trabalhei na área comercial durante um tempo, até antes de trabalhar com vistorias, eu trabalhava na área comercial. E isso me motivava realmente a encontrar algo. Então, eu sempre tinha essa busca, né? De encontrar realmente algo que fazia sentido no meu propósito profissional. Eu não queria simplesmente trabalhar por trabalhar. Eu queria trabalhar em algo que eu pudesse agregar valor naquilo que eu estava fazendo. Nossa, Stênio, muito legal mesmo. E isso que tu falou da gente ter um cuidado de falar, porque às vezes funciona para ti, mas para mim não vai funcionar mesmo, né? A questão da gente vir para outra cidade é um desafio, assim, tanto para quem não tem filho, e principalmente para quem tem, né? Que foi o meu caso, que eu vim também com a minha família, tu também veio com veio a tua esposa, mas relativamente é mais fácil, mas isso também estava aberto, né, a possibilidades. Então, é bem bacana, assim, parabéns pela tua coragem e pela tua história até aqui. Vamos falar de rede vistorias? Vamos lá. Stênio, então vamos lá. Tu começou a trabalhar na rede como vistoriador. Como que chegou a rede vistoria na tua vida, assim? Onde é que tu viu? Opa, tem uma vaga aqui. Então, essa história, até muita gente que está dentro da rede Vistorias já escutou bastante através do Henrico, ele gosta de contar bastante essa história. Eu acabei conhecendo o Henrico ali no final de 2016, a gente frequentava a mesma igreja na época e teve uma festa de aniversário que era de amigos em comuns. Nossa, a gente acabou se conhecendo. Ele é mineiro também, a família, a esposa dele também é mineira. E aí, ali, na hora que a gente falou assim, eu sou mineiro, eu também sou, a gente iniciou uma conversa, já né? Conectou. Exatamente. Passou um tempo, a gente se encontrou na praia do Campeche, isso. E ele me falou sobre a rede Vistorias. Na época, ele não falou da rede Vistorias, ele falou que tinha uma empresa de vistorias, né? Ele perguntou se eu conhecia sobre vistorias. Na época, eu conhecia bem pouco, conhecia muito mais de escutar falar sobre o mercado imobiliário em si,
pela curiosidade que eu tinha de buscar informações, né? Mas sem interesse nenhum na época. E aí ele me fez um convite. E aí se passou mais ou menos uns 3 meses até que esse convite realmente se concretizou em uma proposta de fato, né? Contei aqui, eu estava trabalhando na época, ele me chamou para a gente conversar. E o que me encantou na época foi a proposta do que ele me falou, o que ele tinha de visão que eu poderia colaborar. E aí encaixou com essa questão que eu falei aqui no início do que eu estava buscando profissionalmente. Ali eu entendi que, chegou o momento de fazer o que eu realmente estou buscando, de primeiro aprender, né? Não posso chegar achando que sem saber nada eu vou ensinar alguém, mas primeiro aprender e depois poder ajudar outras pessoas a aprender exatamente tudo isso que eu vou aprender. Mas sem imaginar que ia chegar onde chegou, né? Sim. Então, esse início foi muito mais um desafio de realmente aprender algo novo. A ideia de que a Rede Vistorias também estava iniciando, então eles tinham essa proposta. Na época eu conversei com o Henrico, depois com o Daniel, que era o gestor da unidade de Floripa, e com o John, foi o terceiro que eu conversei, e todos eles me falaram algo que marcou muito para mim. A gente está iniciando algo novo e a gente precisa de alguém que abrace essa ideia com a gente para levar isso para frente, para daqui a alguns anos poder ser um replicador de tudo isso. Então eu vi essa oportunidade, né? Foi ali onde surgiu realmente esse encantamento de trabalhar com a Rede Vistorias, de fazer algo que eu poderia gostar. Eu já gostava do mercado imobiliário, apesar de nunca ter atuado. Eu via com bons olhos por pessoas ao meu redor que já trabalhavam. Então, ali surgiu um início de um profissionalismo que dura aí há 8 anos. Legal, Estênio. E assim, é legal que tu começou como vistoriador e, na verdade, sim, né? A Rede Vistorias dá essa oportunidade para as pessoas, né? Além de oportunizar serviços por todo o Brasil hoje, a gente tem muitas pessoas que atuam internamente que eram vistoriadores de fato, né? Mas a tua carreira, assim, se torna um diferencial porque tu viu oportunidades e foi construindo isso junto com o Henrico, né? E tudo aquilo que ele falou para ti lá no início, do propósito dele e que se encaixava com a visão também que tu tinha da tua vida, que tu queria influenciar outras pessoas no sentido de ajudar e tudo mais. Isso é muito legal, porque hoje tu é especialista em operação, ajuda as franquias do Brasil todo, né? Então, isso é muito legal. E essa trajetória de oportunidades tua dentro da Rede Vistorias, né? Conta um pouquinho, assim, como que foi essa tua trajetória, quanto tempo ali... Quando que tu enxergou, assim, agora o próximo passo? Iniciei em 2017, né? Ali abril, mais ou menos, de 2017, com essa ideia de ser historiador. Então, ali começou uma trajetória dupla, eu digo assim. Primeiro, fazendo vistorias, eu tive que aprender ali na prática, realmente, tanto a fazer vistorias com a metodologia que a rede queria aplicar e também o uso da tecnologia. Eu não era um cara especialista em tecnologia, usava pouco, assim, usava o do cotidiano. Então, eu tive que aprender nessas duas frentes, né? E também eu tive que aprender a entender ter uma visão um pouco mais corporativa, vamos dizer assim, porque eu sabia que eu estava inserido numa empresa iniciante, mas que já tinha essa visão. E eu tinha que ter um olhar um pouco mais analítico do que viria pela frente. Então, eu iniciei, fiquei ali cerca de 2 anos, mais ou menos, fazendo vistorias, e nisso, já com a expansão da Rede Vistorias, o número de franquias crescendo ali, já no início de 2017, né? Eu já passei a abraçar treinamentos para esses franqueados que iniciavam, né? Então, eu aprendendo e estava ajudando também esses que estavam iniciando. Então, eu costumava dizer assim, vocês não sabem, mas eu estou aprendendo muita coisa com vocês aqui. Sim. Porque vocês estão trazendo novidades do cenário que vocês vivem, né? Cidades diferentes, com mercados diferentes, e isso me ajudou muito também a melhorar na questão da metodologia da Rede Vistorias na época. Então, isso foi evoluindo com o tempo. Já ali, com a expansão das unidades próprias, já no final de 2018, na verdade, no final de 2017, quando iniciou a expansão em São Paulo, com a primeira filial, e depois já no final de 2018, eu passei a focar um pouco mais em cuidar dessas unidades próprias, mas também dando treinamento, dando suporte para as franquias que entravam, né? E já em 2019 a gente expandiu a equipe. Na época
veio trabalhar comigo um outro vistoriador, que era da unidade de Floripa, que é o Edwin, que hoje está na Rede Vistoria Sorocaba, fazendo um trabalho bacana lá também com o franqueado, com o José Vitor. E ali a gente começou a ter essa divisão, vamos dizer assim, né? Eu focado um pouco em expandir as unidades que eram nas capitais, que já tinha um volume maior, já tinha um movimento maior, uma quantidade de vistoriadores maior, e o Edwin focado mais nesse suporte das franquias. Até que em início de 2020, na verdade, eu recebi ali a proposta para virar coordenador de operações, né? Então eu estava nessa etapa entre ser vistoriador e coordenador, eu estava como analista de treinamentos. E aí eu passo a coordenar a operação da rede, que aí na época também teve o que a gente chamava de novas verticais, que foram outros produtos que foram agregados, né, para a área da construção civil, área de condomínios. Então, precisava de ter esse olhar também para esses novos produtos dessa parte operacional, então eu acabei englobando tudo isso nessa parte de coordenação. Até chegar por meado de 2021, início de 2022, mais ou menos final de 2021, que a gente passou por um momento de transição dessas unidades. Aí eu passei a fazer a coordenação também da operação direta dessas unidades, né? Algumas unidades acabaram com os sócios saindo, ficando com a gestão totalmente da franqueadora, então eu entrei com essa parte de gestão na parte operacional. E aí chegou a ser 8 unidades, mas também já com esse trabalho em conjunto com essas novas demandas que tinham de outras verticais. Até que em 2022, já também sempre final do ano, né? Muita coisa acontece mais pro final do ano na minha história dentro da Rede Vistorias, eu recebo o convite do Diogo para trabalhar na área de produto, né? Trabalhando muito pelo que eu já vinha fazendo nesses 5 anos anteriores, né? Que eu, apesar de estar nessa parte operacional, eu construía muitas coisas já em conjunto com a área de tecnologia, ajudando na parte de desenvolvimento do aplicativo, na parte do sistema, tanto de uso da franquia e do cliente, muitas demandas. Por ter essa vivência junto com os clientes, a gente acabava construindo isso junto. E ali eu fiquei por quase 2 anos, até o início do ano passado, que eu fui convidado novamente a mudança que teve ali na área de franquias, a vir para ser o especialista operacional, aí de fato realmente trabalhar voltado com as franquias, aí diretamente só com franquias, né? Diferente do que era antes, que era um trabalho conciliado com outras demandas, mas agora voltado para a operação com as franquias. Legal. E assim, a gente sabe, né, Estênio, assim, a gente conversa muito internamente sobre essa questão da operação, assim. A gente sabe que, falando de maneira macro, a gente entende e acha que é algo tranquilo, né? Mas a gente sabe que não é, né, Estênio? Exato. A gente sabe que é perrengue, a gente quer atender os clientes, a gente quer entregar as vistorias dentro do prazo, a gente consegue entregar. A gente tem muitos desafios operacionais, assim, no que se trata de vistoriador. E, assim, como a gente já viveu em campo, a gente sabe a dor do vistoriador. Eu que já trabalhei em imobiliária, sei a dor da imobiliária. Então, a gente junta as nossas habilidades, digamos assim, e a gente consegue entregar algo bem bacana, assim, né? Hoje a Rede Vistorias conta com o teu apoio com relação à tua expertise nas franquias, mas também com essa vivência operacional bem bacana, assim, né? E aí vai no desenvolvimento dos produtos também. Né? Então, hoje, com muitos produtos, a gente entrega a solução, a gente capacita, a gente ensina e também a gente aprende, como tu falou, todo dia, né? Então, assim, sentindo na pele, né, isso, né, do dia a dia do vistoriador, e também para atuar na área de produtos ali, como que essa vivência influenciou para ti, né, diretamente no desenvolvimento, principalmente da parte do aplicativo? Depois eu pergunto alguma coisa operacional ali, porque me vem na cabeça, mas eu não quero deixar fugir. Mas, assim, o que da prática tu levou para o aplicativo? Esse ponto aí que eu quero que tu explique. Eu brinco, assim, conversando com o pessoal, que aquela brincadeira que todo mundo fala, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Mas a gente passou a agregar muitas funcionalidades, falando em questão do aplicativo, pela vivência mesmo, né? Que é exatamente isso que você falou. Porque quando o aplicativo foi criado, foi baseado numa necessidade do mercado imobiliário. Então, não foi algo específico
para prestação de serviço para o mercado imobiliário. Era algo que o mercado imobiliário necessitava. Então, não tinha esse conhecimento da vivência. E até quando eu falei ali de uma das coisas que me motivou a vir trabalhar na rede, foi exatamente isso, de que na época o John me falou um pouco sobre isso, né? Falou, a gente tem um aplicativo hoje que já tem muita coisa, só que a gente ainda precisa melhorar muita coisa nele. E só a prática que vai nos levar a isso, né? Isso, a rede tinha mais ou menos 8 meses de operação realmente funcionando, ou pouco menos, não lembro com exatidão. Então, a gente passou a entender nessa vivência coisas que o aplicativo poderia melhorar primeiro para o vistoriador. Uma das primeiras coisas que a gente entendeu era o que o mercado imobiliário cobrava da nossa prestação de serviço, que era a qualidade na execução do serviço, né? Então, não adianta eu ter um profissional que saiba fazer tudo se ele não consegue transmitir isso através do sistema que ele utiliza. Então, um exemplo claro que eu gosto de trazer, sim, por exemplo, foi a inserção dos vídeos, né? A gente demorou até um certo tempo para incluir isso, mas porque muitos clientes nos pediam, só que todo mundo pedia algo diferente, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a gente precisou compilar isso, entender o que realmente vai atender todo o mercado imobiliário. Então, primeiro foi essa questão de entender o mercado imobiliário para depois a gente levar algo com qualidade. Porque muitas coisas, por não ser algo já consolidado, vamos dizer assim, naquela época, a prestação de serviço imobiliário a nível nacional, muitas coisas chegavam de forma solta. Um cliente queria isso, outro cliente queria aquilo. Em determinada região, falava que precisava de algo assim. Em determinada região, outra região falava que precisava de outra coisa. Então, isso acabava ajudando, mas também atrapalhando. Então, a gente precisava fazer esse filtro. E com a prática, a gente passou a levar adaptações que atendia na ponta a imobiliária, mas que também nos permitia que o vistoriador pudesse fazer uma vistoria com qualidade e transmitir esse trabalho com qualidade, para chegar lá para um inquilino, para um proprietário e ele receber isso. Então, o vídeo é um desses exemplos. Outras coisas que não são totalmente ligadas ao aplicativo, mas que reflete na utilização do aplicativo, como execução de vistoria, a forma que a gente executava a vistoria, a forma que a gente padronizou informações. A gente sofria muito lá no início porque cada um falava de uma forma. Então, no sul do Brasil chamava um determinado item de um nome. Sim. No Nordeste chama de outro nome. No Centro-Oeste de outro nome. E isso virava uma bagunça. Ninguém sabia se conversar muitas das vezes, né? Sim. Eu até gostava de dar alguns exemplos. Eu sou mineiro e lá em Minas a gente corta as palavras, né? Então, a gente precisa padronizar. Sim. Então, outra ferramenta que a gente trouxe nessa melhoria foram as tags, por exemplo, que a gente utiliza hoje, que facilita a escrita do historiador. Então, não existe... Existem as regionalidades que precisam se manter para as pessoas se comunicar com aquela pessoa que está lá na região, mas de forma geral a gente trouxe uma facilidade para que o vistoriador não tivesse aquele trabalho, por exemplo, de ficar digitando, escrevendo, e aí ele escrever à sua vontade, ao seu entendimento o que ele queria informar, e facilitar para que ele pudesse entregar uma informação padrão. Então, se hoje acontece bastante isso, né? Um imobiliário, por exemplo, de Fortaleza, que precisa fazer uma vistoria para um cliente dele que tem um imóvel em Campo Grande. O aplicativo vai permitir que o vistoriador faça uma vistoria bem próximo ao que já é entregue em Fortaleza. Exato. Vai ter, obviamente, uma ou outra particularidade, mas o montante geral da vistoria vai estar falando a mesma linguagem. Então, a pessoa vai saber que, essa é uma vistoria, é uma identidade própria da Rede Vistorias. E isso a gente conseguiu agregar. Eu considero que isso foi um valor muito grande logo de início. Eu lembro até que quando a gente lançou isso, muita gente falou, pô, que legal, agora eu não preciso ficar digitando mais, né? Então, isso eu considero que foi um marco na nossa transição entre trabalho operacional e tecnologia. E fora as outras que a gente vem trazendo já, aí algumas até já com você trabalhando aqui com a gente, por exemplo, a forma de executar a vistoria e transformar esses vídeos, né? Eu falei aqui dos vídeos, mas como que a gente transmitir essas informações nos vídeos, né? O que a gente vai mostrar? Vai virar uma vistoria só em vídeo ou vai virar uma mescla? Sim. Então, a gente conseguiu trazer essa mistura do que tinha de aprendizado de diversas praças para um local só que é dentro do aplicativo. Então, assim, a gente fala muito sobre o que eu falo para os vistoriadores. É a questão da comunicação. Estou falando isso, casa muito com o que eu falo para eles no treinamento, assim. Então, eu falo, gente, o aplicativo, ele é um canal de comunicação. Então, você está dentro do imóvel vendo a situação, registra o que você está vendo.
E isso vai comunicar para a imobiliária uma situação, seja ela boa ou ruim, né? Então, o aplicativo vai otimizar essa informação no sentido de ser padrão no Brasil todo, né? E as imobiliárias conseguirem também entender que aquilo é um padrão de vistoria da rede, né? Então, assim, é óbvio que eu anotei aqui que eu ia te perguntar da parte operacional ali. Hoje, quando a gente oferece essa oportunidade para os vistoriadores, eles pensam mais na questão de que, ok, eu vou trabalhar interno e vai ser mais fácil, entendeu? Sim. Então, assim, a gente estava lá na rua fazendo vistoria, a gente estava só fazendo né? Mas era um trabalho focado em realizar o serviço. E quando a gente trabalha internamente, a gente tem várias coisas que a gente faz, não é só... A gente não trabalha mais só com a vistoria, né? Então, a gente tem que trabalhar para... atender os prazos, atender os próprios vistoriadores, pensar de maneira estratégica como a gente vai melhorar isso, a realização da vistoria em campo, como que a gente vai atender bem os clientes, como a gente vai entregar as vistorias, e tem mais o time interno de logística. Então, é toda uma questão interna, né, que quando o vistoriador sai da rua e vem para a realidade interna, ele pensa assim, opa, né? Eu achei que era mais fácil. Sim. Mas, assim, esse serviço, até chegar na ponta para o vistoriador, é algo, assim, que demanda várias coisas, né? Então, cada setor tem um trabalho, cada pessoa faz um serviço ali dentro e o vistoriador precisa entender essa ponta, né, Stênio? Então, tu imaginava que era toda essa... Internamente era assim que funcionava? Não, isso é bem legal de comentar, Aline, porque com o passar do tempo, eu entendi que exatamente o que você falou, que nós não somos só uma empresa de vistoria. Primeiro, Exato. isso, né? Mas que o vistoriador, ele é uma ponte. E é uma ponte para vários sentidos. Por quê? O vistoriador, ele transmite, primeiro, a informação que ele está vendo lá no imóvel. É ele quem está lá, não sou eu, não sou você, não é o corretor, não é o proprietário, não é o inquilino. Naquele momento é ele que é a visão dentro do imóvel. E ele precisa comunicar isso de uma forma bem clara. Então, primeiro disso. E aí ele vai comunicar com o proprietário, com o inquilino, com o corretor e com a rede de vistorias. Esse complexo ecossistema de trabalho traz toda essa visão que você acabou de falar, que o vistoriador precisa entender que ele faz parte disso, e a gente até brinca assim, que o vistoriador é o camisa 10, porque ele que faz toda essa diferença. Exato. Todos os outros podem fazer um ótimo trabalho, mas sem o bom trabalho do vistoriador, esses trabalhos não se conectam. Uhum. E muitas das vezes o vistoriador tem essa visão de que ele está chegando lá simplesmente para ser um vistoriador. O nosso trabalho é sempre tentar mostrar isso para o vistoriador, que é o que você traz hoje, por exemplo, nos treinamentos, nos conteúdos que você passa para eles. É o que a gente fala para o franqueado quando ele está iniciando, que ele precisa entender isso também, para que ele repasse isso para quem vai trabalhar com ele, que não é simplesmente um trabalho de ir lá fazer umas fotos, escrever uns textos e pronto. Não, você precisa trazer uma comunicação que interfere no trabalho de várias outras pessoas. É uma operação de fato que precisa funcionar através da sua informação. A sua informação é primordial. Então, para isso funcionar, a gente precisa também mostrar isso para o vistoriador aqui no cantinho, que é onde fica o outro trabalho que é muito importante dentro da rede de vistorias. Porque se o vistoriador não vê isso, o que é o diálogo, por exemplo, de um analista de operações com o cliente, do comercial com o cliente e do que é do cliente com os seus próprios clientes. O nosso cliente é a rede de vistorias, mas também o proprietário o inquilino é o nosso cliente, porque ele também está utilizando o nosso produto. Exato. Mas não diretamente, ele não é nosso cliente diretamente, mas está usando o nosso produto. Então ele precisa ter essa identidade de que eu sou mais do que um fazedor de fotos e um escritor de descrições aqui do imóvel. Eu sou uma parte importante nesse processo. Às vezes uma locação pode mudar para bem ou para mal, com a informação que eu estou passando aqui nesse momento. Né? Então, isso é importante para ele entender. Ele precisa absorver isso, colocar em prática e levar isso para que isso reflita no resultado. Né? Porque quando a gente trabalha com um propósito e não apenas em executar um serviço, a gente tem uma outra visão. E é isso que a Rede de Vistorias está sempre passando isso para os vistoriadores, né? Então, é por isso que às vezes é importante eles entenderem como que funciona internamente os serviços e como que isso chega até eles, como o aplicativo é
utilizado, como ele foi feito, como que ele foi desenvolvido. E aí eu vejo assim, até eu coloquei aqui que o aplicativo foi feito de vistoriador para vistoriador, né? E aí, assim, Stênio, o que isso, essa frase representa para ti, né? Que viveu dentro do imóvel fazendo vistoria. E se teve algum momento de fato em que tu estavas lá pensando e desenvolvendo junto com os meninos lá o aplicativo e pensando... Porque a gente se coloca lá no lugar do vistoriador, obviamente, porque a gente já veio de lá, e às vezes a gente mesmo sai a campo. Hoje a gente ainda vai a campo para realizar testes, para dar treinamento, né? Então, e a gente pensa, e hoje com o aplicativo a gente vai pensar, isso aqui poderia ser diferente. A gente está sempre pensando nessa melhoria. Então, de fato, o aplicativo sim, né? Foi feito de vistoriador para vistoriador. E aí, o que para ti, né, que tem essa visão que estava lá dentro, o que representa isso para ti, sabe? De historiador para historiador falando do aplicativo. Eu considero que é a mais pura verdade porque eu vivi 100% isso. Sim. Em alguns momentos eu até pensei que eu ia virar um sindicalista dos historiadores, porque eu defendia demais o historiador. Eu também já... Eu defendia muito exatamente por a gente ter vivido isso, né? Não que as outras partes envolvidas no trabalho não seja importante, que não seja relevante. Não, é importante o pessoal entender isso, porque senão a nossa fala pode parecer que a gente está valorizando somente o trabalho do historiador. Sim. Mas o historiador, ele é o que a gente falou aqui, o ponto chave nessa comunicação. E realmente a gente desenvolveu o aplicativo com o passar do tempo para que facilitasse o trabalho do historiador e que ele tivesse uma qualidade no trabalho. Eu até... às vezes, quando surge uma novidade, né? E o pessoal, pô, isso aqui é muito legal, ajudou bastante. Eu comento com algumas pessoas assim, cara, eu não vivi a maioria das novas funcionalidades da rede de vistorias. Por quê? Eu precisei sacrificar, talvez a palavra sacrificar é muito pesada para esse momento, mas eu vivenciei a parte que não tinha tudo isso para um dia poder chegar. Mas desde o início eu entendi que o meu trabalho seria esse, então por isso que eu não posso dizer que eu me sacrifiquei, né? Sim. Mas desde o início eu entendi, cara, eu preciso entender o que precisa melhorar e realmente ser melhorado. E de fato, eu posso dizer que 90%, vamos dizer assim, do que foi desenvolvido no aplicativo de 2018 para cá, de alguma forma passou pela minha opinião, pelo menos. E aqui não estou querendo trazer mérito para mim, não. Mas é porque realmente quem estava desenvolvendo, que eram os desenvolvedores, escutava quem estava na ponta. Claro. E o acesso mais fácil que eles tinham era comigo. Sim. Porque eu trabalhava na franqueadora, porque eu tinha essa vivência. E não foi só eu, vou citar aqui outras pessoas que ajudaram bastante nisso, né? Porque senão fica parecendo que tudo passou só por mim. Não foi isso, né? O Murilo, que está trabalhando com a gente até hoje. Tem o Felipe, que trabalhou em São Paulo. O Vitor, que trabalhou em São Paulo. Tem o Giovanni, que está trabalhando até hoje em Curitiba. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas teve muita gente que contribuiu com isso, dando ideias e realmente ideias que eram colocadas em prática, né? Eram desenvolvidas. Às vezes nem tudo que a gente sugeria era desenvolvido da forma que a gente falava, mas era feito algo. Então, realmente, o aplicativo é de vistoriador para vistoriador. Até porque o desenvolvedor, por mais inteligente que ele seja, por maior conhecimento, ele não tinha prática. Então, ele não sabe, muitas das vezes ele não sabia, né? Hoje, até o desenvolvedor que a gente acaba conversando bastante, eu incomodo muito ele, que é o Henrique, que é o desenvolvedor mobile, que é responsável já há alguns anos por isso, ele já passou até essa vivência por tudo que ele ajudou a desenvolver, mas ele ainda não tem a prática. Então, muitas das coisas ele consulta, ó, a gente está querendo fazer isso aqui, acha que vai dar certo, testa isso aqui que eu fiz, vê se vai funcionar. Então, tudo realmente é de vistoriador para vistoriador, pensando sempre na qualidade do serviço. Eu sempre falava isso com o pessoal, porque a gente escutava muitas sugestões, tinha sugestões assim que era mirabolantes, coisas absurdas. Você fala, cara, acho que você está querendo alguém que faça o seu trabalho e você fica lá no sofá da sua casa, sentado, e não é isso que é o trabalho. Mas muitas ideias muito boas. A gente sempre fala, olha, talvez não vai ser exatamente isso, mas a gente vai levar isso para frente. E realmente levava. Algumas coisas não davam para fazer, outras coisas eram feitas exatamente como se pedia, outras eram adequadas, porque muita gente também, aqui eu vou fazer uma defesa de quem trabalha com tecnologia,
com tecnologia, muita gente acha que tecnologia, você vai ali, mexe ali uma coisinha, pronto, surgiu lá no seu aplicativo, você já pode mexer. Não é. Então tem muito isso. Mas realmente, o aplicativo ele é de vistoriador para vistoriador. Se tem uma parte dentro da rede de vistorias que ele foi pensado exatamente para o vistoriador, é o aplicativo. Isso é sem sombra de dúvidas. E tu falando também na questão assim, parece que a gente só defende a parte dos vistoriadores aqui. Mas é claro que a gente vai sempre, e hoje dentro da rede de vistorias é uma realidade, assim, tanto eu quanto tu, a gente sempre pensa nisso, em como melhorar a atividade do vistoriador em campo, porque a gente já esteve nesse local, a gente já vivenciou, a gente já passou perrengue por vistorias. Eu também não utilizei ali, quando fazia vistorias de fato, não usava o aplicativo, não trabalhava na rede de vistorias. Mas eu vim muito de uma era muito ali, mais papel e caneta mesmo, né? Sim. Então, era algo mais manual. E assim, é claro que os nossos clientes, e os vistoriadores é uma parte deles, e a outra parte que são os nossos clientes, tanto avulso quanto imobiliárias, construtores, etc. Quando a gente melhora para o nosso vistoriador, isso vai melhorar para o nosso cliente imobiliário, né? Porque ele vai executar um bom serviço em campo, usando a nossa tecnologia, e isso vai refletir diretamente para o nosso cliente final, digamos assim, né? Então, assim, eu acredito que poucas empresas no mercado hoje têm uma tecnologia própria igual a Rede Vistorias, né? Que consegue manter um padrão e etc, né? Então, assim, acho que até que tu já respondeu essa pergunta, como foi trazer a tua visão de campo para dentro da tecnologia da rede, né? Então, exatamente isso, vivendo, né, na prática. Acho que não sei se tu quer complementar mais alguma coisa. Não, exatamente isso, sim. Acho que é só importante sempre reforçar, né? Que a nossa visão de trabalho sempre foi essa de entender o que todo mundo fala. Como eu disse, nem tudo que todo mundo fala é aproveitado, nem tudo que todo mundo fala vai fazer sentido, mas a gente sempre escuta todo mundo. E, de novo, é importante deixar claro que é uma construção em conjunto, né? Ninguém constrói nada sozinho, né? Até hoje eu não vi nada na vida, em nenhuma área profissional, que alguém construiu sozinho. E na rede não foi diferente. Então, essa ideia precisa ser sempre fomentada, porque, às vezes, principalmente hoje, de a gente não estar ali fazendo vistorias mais, né? Tá nesse cotidiano, nessa rotina, muitas das vezes a gente perde um pouco esse olhar um pouco mais aguçado do que pode ser implementado. Só que a gente não perde a nossa bagagem, a gente não desaprende do que a gente já tem de conhecimento, né? Então, às vezes a pessoa não vai trazer a ideia pronta, mas a gente pode trazer em conjunto o que aquela pessoa trouxe de ideia com o que a gente tem de entendimento e construir algo em conjunto. Então, isso vai precisar sempre continuar. E a rede sempre trouxe essa visão em todas as áreas, né? Em tudo que ela sempre fez foi de o que já tem no mercado, o que pode fazer, o que pode ser agregado. E até isso que você falou, eu acho que é importante sim de comentar, porque o propósito não é só facilitar para um lado. A Rede Vistorias é uma empresa que tem um propósito de expansão, de crescimento. E ela precisa atender o que o mercado necessita. E o mercado está cada vez mais exigente. Para quem já está acima dos 30, já tem ali mais de 15, 20 anos de profissão, seja ela qual profissão que seja, sabe que o mercado profissional, que os consumidores estão cada vez mais exigentes, né? Eu sou um cara que também estou cada vez mais exigente, apesar de eu me considerar até pouco exigente com o que existe aí fora. Então, a gente precisa entregar realmente algo que facilite o trabalho do vistoriador, mas que o vistoriador consiga entregar um trabalho de qualidade. Então, não adianta a gente só falar assim, a gente vai ter um trabalho aqui de desenvolvimento para que o vistoriador faça a vistoria 50% mais rápido. Mas isso vai trazer qualidade também? Isso vai entregar lá na ponta? Porque não adianta eu ter um trabalho rápido e que não tenha qualidade, que não tenha, que não agregue em nada valor no produto. Então, eu não estou fazendo muita coisa, estou fazendo algo básico, né? Talvez o historiador daqui a pouco não vai ter nem mais emprego porque eu não estou entregando qualidade. Então, o trabalho precisa ter essa visão que a gente entrega agilidade e qualidade também para o nosso cliente. Exato, E aí, uma das partes do teu trabalho também é conscientizar os franqueados a eles usarem isso a favor deles, né? Porque a gente treina, a gente capacita, a gente recicla, a gente reeduca, a gente conversa, mas a gente precisa que eles façam também a parte deles de usar o aplicativo e
principalmente os recursos do aplicativo no dia a dia e que realmente isso vai gerar um resultado positivo lá para o nosso cliente. E assim, passando por essas etapas, assim, né, dentro da rede vistoria, como que essa bagagem como vistoriador, passando na parte operacional ali e tudo mais, e na parte do desenvolvimento do aplicativo, como que isso te ajuda hoje a entender e a direcionar também as franquias, né, com mais precisão? Olha, Aline, assim, eu acredito que o que facilita, vamos dizer assim, é que hoje muitos franqueados estão vivendo dores que eu já conheço. Então, eu acredito que isso seja o principal fator que eu posso contribuir com eles, que eu ainda acredito que eu contribuo bastante com as franquias por esse motivo, porque às vezes, apesar dos nossos franqueados se comunicarem bastante, né? Tem franqueados que têm mais de uma franquia em cidades talvez dentro do mesmo estado, mas em regiões com perfis diferentes. Então, eu acredito nisso que a gente evita hoje que alguns franqueados passem pelos problemas que a gente passou lá no início e que a gente não tinha conhecimento. Que às vezes a gente não sabia que aquilo ia acontecer. Sim. Então, eu considero isso um ponto positivo, que é evitar que você passe por essa dor e que você tenha uma maturação diferente. Apesar de esses problemas terem nos ajudado a criar uma casca, mas não significa que todo mundo precisa passar pelos mesmos problemas para ter uma experiência e para ter um conhecimento. Não. Sim. Eu até falo isso na minha vida pessoal, que eu aprendi muita coisa com erros dos outros. Não erros dos outros no sentido assim, de pessoas que tiveram algum problema, que tiveram alguma dificuldade, e aquilo me ensinou para eu não precisar passar aqui. Opa, então peraí, eu não preciso cometer os mesmos erros, ter os mesmos problemas para saber onde chegar no caminho certo. Aquela pessoa já passou isso por mim. Então agora eu vou seguir numa trilha diferente, talvez eu vou tropeçar e cometer outros erros. Na vistoria é a mesma coisa. Então a gente ajuda principalmente a franqueados mais recentes ou franqueados que ainda não conseguiram chegar no ponto ideal de desempenho a chegar nesse momento, né? E isso que você falou, assim, da questão de ser mais exigente com os franqueados, de que usem todas as ferramentas, os recursos que a gente tem da nossa tecnologia. Às vezes eu tenho esse entendimento que eu sou chato nisso, mas porque eu sei que a gente tem muito potencial para entregar muita coisa e nem todo mundo explora tudo que pode explorar dentro da nossa tecnologia. Exato. Quando eu fui para a área de produtos, eu passei a ver isso mais a fundo, porque foi um período que a gente desenvolveu muitas ferramentas. Até uma das ideias do convite que eu recebi na época foi por esse motivo, que era um período que a Rede Vistorias ia focar muito em desenvolvimento de novas tecnologias e eles entendiam que eu poderia ajudar com isso. E aí eu entendi, cara, tem muita coisa aqui que é ferramenta que o mercado imobiliário pediu para a gente fazer e às vezes a gente não está oferecendo. Tem gente que tem imobiliários que não conhecem muitas das ferramentas. E aí que eu vou citar algumas, por exemplo. A ferramenta de alteração no imóvel, que é uma ferramenta que eu acho fantástica, porque eu vivi isso na ponta. Eu chegava para fazer vistoria e o inquilino falava: ah, mas me falaram que eu podia mudar isso, que eu podia colocar aquilo. Ninguém falou para vocês? Cara, foi exatamente por isso que a gente criou essa ferramenta, cara. Não surgiu assim, vamos criar algo do nada. E muitos clientes nem sabem que existe essa ferramenta, por exemplo. A ferramenta de orçamento de reparos, que é outra ferramenta que eu acho também sensacional, que ajuda muito a imobiliária a fazer um trabalho que facilita ela nessa rescisão. Teve o episódio que saiu recente agora com o Juliano, né? Que ele fala da Reparo Fácil. É um complemento isso, que ajuda bastante ali a ter esse entendimento, a facilitar essa pausa que fica no imóvel entre o fim da locação e o início da próxima locação. A gente tem a ferramenta do dashboard, que é uma ferramenta também que auxilia bastante as imobiliárias até essa gestão, a esses dados. O Barbosa falou aqui, né, sobre essa questão dos dados que a rede de vistorias compartilha com as imobiliárias. E às vezes a imobiliária não tem aquele dado fácil, realmente. Às vezes tem imobiliária que não se preocupa hoje com os dados. Então eu pego muito nisso, assim, de que, gente, o que eu tô falando aqui não é porque a gente
tá querendo ser chato. Eu sou chato porque eu sei que vocês têm um potencial muito grande na mão, vocês têm ferramentas valiosíssimas para compartilhar com seus clientes e talvez não está sendo explorado da forma que precisa. Por isso que nós não somos mais uma empresa de vistorias, nós somos um hub de vistorias. Nós fazemos muito além da vistoria. A gente entrega conteúdo, a gente entrega informação, a gente entrega auxílio no seu trabalho para que você realmente foque, você imobiliário foque no que você precisa focar, que é fazer negócio. Exato. E o trabalho burocrático deixa com a gente, que a gente tem ferramenta que te entrega isso. E a gente trabalha na franqueadora, assim, né? Então, assim, a gente, por um lado, a gente tem os vistoriadores, por outros franqueados. E aí, quando conecta ali, tu que atua diretamente com os franqueados e com os vistoriadores dos franqueados, digamos assim, porque aí tu vai fazer auditoria nas vistorias deles, né? Vai entender o porquê que ele não está usando os recursos que o aplicativo oferece. Então, e é isso que tu falou, de que a Rede Vistorias não é uma empresa de vistorias, né? Então, a gente entrega a solução justamente nessa parte de que, cara, a gente está aqui trabalhando para que vocês enxerguem que a Rede Vistorias tem solução justamente para fazer aquela negociação de conflito com o teu cliente, né? Levar uma solução mesmo, né? Então, assim, com o vistoriador do franqueado, tem alguma diferença, assim, quando fala do franqueado, ou diretamente com o vistoriador ou com o franqueado consegue transmitir isso para o vistoriador? Tem de duas formas, né? A gente tem situações que o franqueado já conseguiu romper essa barreira e trazer essa percepção para o vistoriador. Eu escuto ainda de alguns franqueados assim que tem vistoriador que ele não entende do que ele faz parte. Ele acha que ele faz parte assim de um processo pequeno, que inclui ele e a pessoa que ele está conversando ali, que é o analista de operações. Exato. E tem outros que não, peraí. É eu fazendo a vistoria aqui sozinho, mas eu faço parte aqui de centenas de vistoriadores compartilhando informações e eu estou recebendo informações de gente que entende, de gente que quer me ajudar a promover isso. Então, eu considero que a gente vive dois momentos. Franqueados mais antigos, vamos dizer assim, já entenderam esse momento, já conseguem compartilhar essa informação, mas ainda existe alguns franqueados que precisam romper essa bolha, porque não é algo difícil de se fazer. Eu considero até que eu tomo cuidado para falar essa parte, que é algo mais fácil de fazer entre tudo que o franqueado tem para desenvolver a sua franquia. Por quê? É o cara que está na ponta e que está prestando serviço para ele e que ele tem contato direto. Então, ele só precisa entender a linguagem de passar isso para o vistoriador. Recente agora, nesse trabalho, esse ano a gente está fazendo um trabalho de um acompanhamento operacional mais próximo com as franquias, exatamente para que todo mundo esteja esteja no mesmo nível, no mesmo patamar, dentro do mesmo conhecimento. E às vezes a gente escuta de algum franqueado, nossa, eu não sabia disso. Beleza, então, se até que você não soube, vamos fazer agora que todo mundo aí no seu ecossistema da sua franquia ou das suas franquias conheça isso. Então, esse trabalho precisa ser entendido por todos, que quando a gente lança algo, quando a gente publica uma novidade, quando a área de tecnologia traz uma novidade, isso precisa ser replicado, porque o vistoriador lá na ponta, às vezes, ele realmente não vai saber isso por conta própria. Por mais que a gente lance comunicados para ele. Mas, às vezes, ele está ali no dia a dia, na rotina dele, e ele não vai conseguir parar. Opa, peraí, isso aqui mudou. Ele precisa de alguém chegar e gerar esse alerta. Sim. E essa bolha só vai ser rompida através do franqueado. Exato, E a gente teve um outro episódio que eu conversei aqui também sobre franquias com a Auxiliadora Predial, que é um dos nossos clientes também. E ele comentou sobre essa questão do suporte aos franqueados, né? Então, hoje a Rede Vistorias tem um suporte maravilhoso assim para os franqueados que acompanha de perto tanto a parte comercial, tem uma pessoa na franqueadora que cuida só da parte comercial e tem para quem cuida da operação, né, que é o teu caso. Então, assim, o franqueado ele está totalmente amparado, né, pela franqueadora. Então, assim, a gente expande, mas a gente pode dizer que, com toda a segurança que a gente expande com essa responsabilidade, né, de trazer essa segurança, essa capacitação para o franqueado, né, Stênio? Então, assim, eu queria ficar aqui contigo falando todo dia, entendeu? Até o nosso amigo operador ali, o Raul, ele falou que a gente podia fazer 2 episódios com o Stênio. Eu também concordo. Mas, assim,
Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa. Eu acho que tem muita coisa bacana, assim, quando tu fala que a Rede Vistorias, ela também entrega conteúdo, é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está trazendo coisas reais, internas da Rede Vistorias para o mercado imobiliário, mostrando realmente com transparência os nossos processos, como que funciona a nossa tecnologia, como que a gente dá suporte ao nosso franqueado, como a gente pensa nos nossos vistoriadores e também como a gente pensa nos nossos clientes finais, que são as imobiliárias e todos os nossos produtos para a imobiliária na sua jornada de locação também. Então, acho que é bem legal a gente trazer tudo isso. Eu queria que tu fizesse para mim, antes da gente vai fazer uma dinâmica bem bacana, mas antes eu queria que, com a tua visão, assim, de tudo que tu vivenciou na rede até hoje, o que representa isso para ti, assim, é uma realização? Quando a gente falou desse projeto do podcast, eu lembro que tu comentou que, pô, é legal, é bacana, isso já teria que ter acontecido antes, porque é algo de fato que as pessoas precisam saber como funciona a Rede Vistorias por detrás da tecnologia, né? Como que funciona toda essa operação até chegar para o cliente, até chegar para o vistoriador. Então, fazer ali um pouquinho ali um overview aí de tudo que tu já viveu na rede e o que hoje, né? Olhando para trás, assim, no que já evoluiu, sabe? No que no que a Rede Vistorias está entregando hoje para o mercado. Eu considero, assim, que é uma trajetória, uma evolução fantástica para o mercado imobiliário. Eu sempre falo que a minha consideração é que a Rede Vistorias, de fato, mudou o mercado imobiliário. Só que essa mudança, ela só vai ser notada, de fato, daqui a alguns anos ainda. Eu falava lá no início, ali com 2, 3 anos, eu gostava de falar assim para o historiador: a gente está fazendo coisas hoje que não vai refletir amanhã, que não vai refletir mês que vem, nem ano que vem, vai refletir daqui 10, 20 anos, que aí as pessoas vão começar a olhar, oh, que legal, e vão começar a ver que o que a gente colocou em prática no mercado imobiliário, a gente, Rede Vistorias, virou tendência e passou a ser algo que o mercado exige. Né? Uhum. Então, eu acredito muito nisso, de que a gente continua construindo isso. Muita transformação ainda está para acontecer. Muita transformação aconteceu. Eu vejo isso em resultados que a gente acompanha. Clientes que estavam com a gente, que estão com a gente há 3, 5 anos, clientes que estão com a gente desde o início, que mostram isso para a gente. Falam: olha, tudo que eu evoluí, quanto que eu mudei o meu cenário de locação, eu passei a fazer coisas novas no meu cenário de locação porque eu tenho a Rede Vistorias aqui junto comigo, porque eu tenho trabalho de qualidade. Eu preciso ser honesto que nem todo mundo se agrada, porque ninguém agrada a todo mundo. Sim. Mas quem estava disposto a entender essa mudança que o mercado imobiliário precisava passar, realmente cresceu junto. Ele teve essa evolução. Eu não quero citar aqui nomes de clientes, mas eu posso citar aqui clientes da região Centro-Oeste, clientes da região Sudeste, da região Nordeste, da região Sul, que são onde estão concentrados a maior parte das franquias da Rede Vistorias, né? A gente ainda não tem uma atuação tão longeva no norte do país, mas em todas essas regiões eu tenho relatos de clientes que trouxe isso, de que a Rede Vistorias trouxe tendência no mercado imobiliário, de pessoas, aí eu posso dizer com propriedade, porque eu vejo, a gente recebe muitas historias de outras empresas e tudo mais, de gente que passou a executar serviços com referência no que a Rede Vistorias faz. Então isso é importante. A gente não é dono da verdade e a gente não é exclusivo para fazer, mas a gente criou tendências. E é o que eu disse aqui, coisas que vão refletir daqui a alguns anos ainda. Sim. Que muitas das vezes a gente não consegue nem perceber que está criando essa tendência, porque é algo novo, a gente não sabe às vezes se vai ser aceito, se vai ter uma aderência boa no mercado. Então eu considero isso, assim, Aline, de que a gente construiu em conjunto de todo mundo que já passou pela Rede Vistorias. Tem gente que hoje está em outras áreas, não vou citar nomes aqui porque eu vou esquecer alguém e às vezes essa pessoa vai assistir e fala: pô, você não esqueceu de mim, então não quero correr esse risco. Mas teve muita gente que construiu algo realmente sólido, que hoje dentro da Rede Vistorias algo fantástico, de situações que aconteceram, que trouxe essa vivência, e a gente continua trazendo muito isso, né? Pessoas que realmente
passaram a entender, tem gente que nunca viveu o mercado imobiliário, entrou dentro da rede de vistorias como franqueado ou para trabalhar na rede de vistorias, mergulhou dentro do mercado imobiliário, trouxe inovação, trouxe ideias, continua trazendo ideias, e isso é o que eu acho que é o diferencial da rede de vistorias. E hoje a gente começa a transmitir isso de uma forma humana, né? A gente coloca um rosto, você aqui com o podcast, traz um rosto para tudo isso, que muitas das vezes as pessoas não entendem. Pô, cara, a rede de vistorias, o que tem por trás dessa tecnologia, Sim, né? exatamente. Então a gente traz essa vida, porque eu acredito que a gente precisa trazer essa vivência através da humanização, que é o que falta realmente para consolidar tudo isso no mercado imobiliário através da rede de vistorias. Nossa, muito legal, Stênio, muito bom. E a gente não tem nem ideia que a gente faz parte de algo que vai impactar depois a vida das pessoas, né? Então, que nem tu falou, é uma tendência, mas hoje a gente não consegue enxergar como uma tendência quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, né? Mas depois a gente vai ver que, pô, eu participei disso, eu ajudei a construir isso, e é muito da tua história, assim, ajudar a construir tanto o aplicativo da rede para levar uma solução e uma agilidade para o vistoriador em campo, quanto também para refletir no resultado da vistoria, uma vistoria com qualidade, né? Uma vistoria fidedigna ao imóvel também, que vai refletir no nosso cliente final, né? Sim. Então, assim, um recado para os vistoriadores que eles querem saber do Stênio, que o Stênio é o cara do aplicativo, então eles querem saber sobre a IA no aplicativo, né, Stênio? Com certeza, os nossos... Eu já fiz uma palhinha lá, né? Já fui no imóvel fazer uma vistoria para dar para ver como é que ficou. Ainda não está pronto, mas eu quero um pouquinho que tu... Eu não vou falar, eu sei, mas eu quero que tu fale, tu que é o cara, né? O que eles podem esperar da IA hoje dentro do nosso aplicativo. Inteligência artificial é o assunto dos últimos anos, né? Sim. Todo mundo quer falar de inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial está na palma da nossa mão, está muito fácil, então as pessoas ficam curiosas. Antes de falar sobre isso, assim, eu não sou um especialista em IA, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo para eu não falar de assuntos que eu não domino. Eu conheço, mas não sou especialista. Mas a IA, ela precisa ser bem trabalhada para ser utilizada a nosso favor. Né? Então, muitas vezes, já desde do ano passado, eu escuto muito isso, na verdade, desde quando eu estava na área de produtos, principalmente vistoriadores, aí em diversos canais. Quando que a gente vai passar a utilizar a IA? Quando que a gente vai ter a IA nos ajudando aqui? E eu sempre ponderei isso, e eu sou a favor demais. Eu sonho que a gente ainda vai chegar nesse dia. Isso eu falava há 1 ano, 2 anos atrás. Mas a gente precisa ir com calma, porque o nosso trabalho precisa ser feito solidez. A gente não pode simplesmente falar, vamos colocar um IA aqui e sair fazendo as coisas atropeladas, né? Então tem primeiro esse ponto. E o que eu posso trazer é que já vem sendo trabalhado já uma melhoria para que facilite o trabalho do vistoriador na execução da vistoria. Eu sempre falo quando dou treinamentos, né? Quando passo instruções para quem quer que seja, que a tecnologia ela não vai resolver o trabalho do vistoriador. Sim. Ela vai ser uma promoção do trabalho do vistoriador. O que é essa promoção? Ela vai ajudar ele, vai ser um facilitador para ele executar algumas tarefas, vai ajudar ele para que o erro humano seja cada vez menor, para que ele possa ter uma qualidade no trabalho. Então, a tecnologia ela não vai chegar lá e resolver todo o problema. Até recente agora, eu falei com algumas pessoas, quando a gente começou esse trabalho de inteligência artificial, eu disse, cara, se for para a inteligência artificial fazer tudo, coloca um robô lá dentro do imóvel e não precisa mais do vistoriador. Sim. E não é esse o trabalho. A vistoria precisa do olhar humano. Sim. Ali. Eu não consigo ver a vistoria um dia não feita por humanos. Eu não tenho essa visão. Então, o que está sendo trabalhado hoje aqui, dentro da rede, é uma IA que facilite esse trabalho. O que é essa facilitação? Que através de imagens, por exemplo, o vistoriador consiga já preencher informações. Vou dar um exemplo, né? Que ele consiga vir aqui fazer uma foto dessa mesa e a inteligência artificial já preencha todos os detalhes, fale que tipo de mesa é essa, que material é esse, qual é a cor, quais as informações que são importantes serem registradas através de imagens. Aí pode ser vídeo, pode ser foto, né? Nesse primeiro trabalho está sendo feito através de fotos. E isso vai facilitar muito o trabalho do vistoriador de duas formas. Primeiro,
isso que a gente falou da qualidade, vai dar mais qualidade ao trabalho dele, vai dar mais assertividade, permitir que ele não fique em dúvida em alguns momentos, porque por mais que a gente treine o vistoriador, você sabe muito bem disso, né? A gente treina o vistoriador, deixa ele preparado ao máximo, vai ter situações que às vezes ele vai ficar na dúvida, e é super normal. Ninguém conhece 100% de tudo, né? A gente mesmo com essa experiência, às vezes alguém pergunta pra gente, a gente fica assim, pô, será que isso aqui é isso mesmo? Sim. Então vai ajudar nesse ponto de trazer qualidade no serviço e vai trazer agilidade. Essa agilidade é um ponto importante nesse momento, porque o mercado tem pedido cada vez mais agilidade na nossa entrega, né? Ele quer, com a facilidade hoje de se alugar um imóvel, né? Com tantos recursos que existe hoje em dia, ele quer a vistoria cada vez mais rápida, pronta para entregar para o inquilino. Então, isso também vai trazer essa agilidade no trabalho do vistoriador. Mas eu quero deixar uma mensagem muito importante com isso, assim, que o vistoriador entenda que a IA não vai fazer o trabalho dele. O trabalho dele vai precisar continuar acontecendo com atenção, com o máximo de dedicação, só que com uma ferramenta que vai facilitar. Então, se algo me facilita e eu uso ela de forma errada, aquilo ali se torna prejudicial, porque eu vou passar informações erradas, eu vou fazer um trabalho feito de qualquer jeito e isso não é legal. Não gosto de passar prazo, eu aprendi isso na área de tecnologia. Eu já não gostava e na área de tecnologia eu aprendi mais ainda. Não gosto de passar prazo porque tem coisas que precisam ser feitas, mas muito bem feitas. Eu até conversando com um desenvolvedor quando a gente iniciou os testes agora, eu perguntei para ele sobre essa questão de prazo, né? Ele falou que não tinha uma data específica, mas que existe uma dedicação para que seja entregue o mais breve possível. Eu até acredito que eu não sei se o evento vai acontecer já quando esse podcast ter ido ao ar, mas eu acredito que no evento desse ano do RV Experience vai ter já ali algumas novidades, já vai ser entregue algumas coisas, mas já está bem quente para que saia isso, né? Que a inteligência artificial venha para trazer essa facilidade. E depois disso, aí vai ser um caminho que não dá para imaginar ainda, porque muita coisa pode acontecer através da inteligência artificial, né? Informações além de ter maior precisão, ter maior qualidade na informação que está sendo passada, já vai vir. Só que vai ter coisas que talvez hoje ainda não é passado, e a gente vai poder trazer isso com inteligência artificial. Facilidade no acesso dessas informações. Hoje a gente já tem uma facilidade muito grande que é o meu imóvel digital. A pessoa consegue ver a vistoria ali na palma da mão, né, através do celular. Então a inteligência artificial talvez vai trazer essa qualidade nessa informação chegar lá na ponta também, não só na mão do vistoriador. Ah, entendi. Também para os clientes. Exatamente. Ah, legal. Bom, Stênio, então tá. Eu testei um pouco ali, claro que ainda está em desenvolvimento, né? A gente tem bastante coisa para melhorar, mas eu já acho que ficou bem legal. Mas tem bastante coisa ainda para fazer, para pensar, né? O Diogo vai vir aqui também, a gente vai falar um pouquinho disso. O Diogo vai falar mais ainda do que eu, né? Porque ele está lá 100% envolvido com isso. O Diogo, para quem não conhece o Diogo é o Diogo tem uma trajetória um pouco contrária do Stênio, assim. O Diogo entrou na rede, hoje ele é franqueado também. Sim. Então, ele sentiu depois como que é a operação, né? Exatamente. Então, ele leva isso para dentro ali dos produtos também para facilitar para a operação. Stênio, vamos fechar então com uma dinâmica que a gente chama de linha do tempo da vistoria. Vamos chamar, né? De linha do tempo da vistoria. A ideia é olhar para a tua trajetória com os olhos de quem, né, de quem já viveu cada fase. E deixar um recado para a pessoa que hoje ocupa o lugar que você já ocupou um dia. Vamos lá? Para o Stênio que saiu de Minas para começar do zero em Floripa, o que você diria para ele? Valeu a pena a sua dedicação e seu esforço. Nossa, que legal. Para o Stênio que colocou o crachá de vistoriador pela primeira vez, você diria? Nunca é tarde para aprender algo novo e nunca é tarde para fazer algo bem feito. Para quem hoje está na rua fazendo vistoria e achando que isso é só um trabalho passageiro, você diria? Não é algo passageiro. Nem um pouco, né? Se dedique porque é uma profissão nova, mas que vai poder te levar a conseguir seus sonhos, alcançar coisas que você ainda não conseguiu através do seu trabalho. Legal. Para o time de tecnologia lá, que precisa ouvir mais quem está na ponta, você diria? Continuem escutando. Porque
o trabalho é bem feito, mas ainda tem muito caminho a ser trilhado e continuar sendo um ouvinte de quem realmente executa é primordial para o trabalho bem feito. Boa. E para o franqueado que ainda não entendeu o quanto a operação é o coração do negócio dele, você diria? Invista na operação da sua franquia. Você está falando realmente com o coração da sua empresa. Eu acredito que se você investiu para ser um franqueado, você almeja ter sucesso e o sucesso passa pelo coração da sua empresa, que é a operação. Então, se dediquem a deixar ela cada vez mais qualificada, cada vez mais profissional, que o sucesso é garantido. E para você agora, como especialista operacional, olhando para tudo que viveu até aqui, tu diria? Ainda não acabou. Boa. Ainda tem muita gente precisando conhecer, ainda tem muito conhecimento para mim aprender e repassar para frente, né? Eu não posso nunca ser uma pessoa que vai reter conhecimento. Sim. E também nunca posso ser uma pessoa que vai fechar portas para conhecimento, porque enquanto eu tiver com essa função, eu preciso ser um replicador de conhecimento para ajudar mais pessoas a alcançar os seus objetivos e ter sucesso no seu negócio, né? Então, eu quero continuar sendo essa ponte e pretendo fazer isso bem feito enquanto estiver na minha mão. Legal. E por fim, para quem está ouvindo a gente e ainda não entendeu o poder que a vistoria tem de transformar carreiras, negócios e vidas, o que você diria? É algo realmente transformador. Basta acreditar e se dedicar e engajar para fazer isso realmente acontecer, porque não mudou a vida só de um, só de dois, mudou a vida de centenas de pessoas e é só o início para essa mudança. Tem muita gente ainda que pode mudar em qualquer canto, no Brasil, no mundo. É uma profissão realmente de futuro maravilhoso e quem quer algo novo para si, esse é um caminho promissor. Legal, Estênio. Estênio, muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade, pela tua história, quero te parabenizar. Quero dizer também, não vou perder a oportunidade, que o Estênio tem o melhor pão de queijo de Florianópolis. É o Estênio. O Estênio também é empreendedor. O Estênio tem uma fábrica de pão de queijo aqui, que é o Aissô. Eu não poderia deixar de falar, porque eu sou muito fã do pão de queijo. A minha filha ama o pão de queijo do Estênio. E também é um desafio para ti, né, Estênio? Também ser empreendedor, estar aí atuando na Rede Vistoria com tudo isso, mas e ainda ter tempo de fazer o pão de queijo verdadeiro de Minas. Isso. Com certeza. Deixar o registro mineiro em Floripa, isso é importante demais. O mineiro tem que levar Minas para onde vai. É isso aí, Estênio. Parabéns pelo teu trabalho. O pão de queijo é maravilhoso. Obrigado. Pão de queijo tradicional, pão de queijo com goiabada. Isso aí. Bom, é legal. Agradeço aqui pela participação, Aline, e reforçar aqui que, mais uma vez, quando a gente conversou, você me contou sobre esse projeto, né? Eu falei que era algo importantíssimo para trazer vida em uma empresa que é vida, mas que talvez não é vista ainda assim, porque a tecnologia fala muito mais do que a gente, né? Às vezes a pessoa não vê quem está lá na ponta atrás do telefone, né? Nas conversas de WhatsApp. Então, parabéns por esse trabalho que está sendo feito. Eu sou um admirador do seu trabalho, você sabe muito bem disso. Aqui está trazendo conteúdos de verdade e eu fico feliz em poder participar e contribuir de alguma forma com tudo isso. Legal, Estênio, obrigada. Gente, e assim a gente encerra, então, mais um episódio aqui do Vistoria Cast. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza foi um episódio muito inspirador. O Estênio é um cara super legal, né? Incentiva a gente, inspira a gente realmente a gente fazer um ótimo trabalho, uma trajetória aí muito legal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Siga já nas redes sociais, lá no YouTube, VistoriaCast, no Instagram também, @VistoriaCast. Também siga nas redes sociais a Rede Vistorias, @SomosGrupoRV e também @Aline Vistorias Humanizadas. Também siga o nosso convidado, o Estênio também, e também o @Aissô e pede para ir o melhor pão de queijo de Florianópolis. Está registrado aqui. Obrigada, gente. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.